E aí, pessoal, e agora é olho nas categorias de base. E nós temos nomes e temos porquê. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Começa a temporada? Não, estamos no meio da temporada com jogos quarta e domingo a partir do dia 7 contra o Bahia. Ou seja, o ano começa, mas toda a estrutura tem que pensar no que pode acontecer. E o ponto principal do nosso conteúdo neste momento é tentar entender quem pode sair e como suprir essas saídas, porque não se pode contratar neste momento, sobretudo para os enfrentamentos que o Grêmio tem de Campeonato Brasileiro e, obviamente, de Copa do Brasil. Portanto, o olho está nas categorias de base. E como que o Grêmio pode compor com as categorias de base e o que está acontecendo para a gente poder avançar nesta temporada, seguindo a mesma linha de excelência que o Grêmio tem feito. Vamos ver. Quem pode sair? PP. PP, inclusive, não só pode sair, como a chance é muito grande. A última informação que temos é que ele poderia jogar a primeira partida da final da Copa do Brasil e a segunda não, porque esgotaria o prazo de inscrição lá no futebol português, já que o Porto deve ser o destino do PP. E ali a gente tem algumas soluções na base para reforçar rapidamente. O principal deles é Elias, a gente vem falando muito sobre isso. Elias é o nome forte para isso. Tem o Léo Pereira também da transição. Lembrando, a transição não está em férias. A transição está trabalhando exatamente para isso. Se por acaso alguém sair, a transição já coloca. Vamos pegar um exemplo aleatório. O Grêmio perde o Matheus Henrique. Fernandinho já está pronto para subir, está treinando pronto para subir e fazer parte do grupo principal para os 11 jogos do Brasileiro e, obviamente, para a final da Copa do Brasil. E também, e é preciso dizer isso, o Gauchão. Aí sim, contando com muitos nomes, nós já falamos isso em outros conteúdos, é só dar uma procurada. Então, em cima dessa realidade, a gente tem algumas posições que começam a receber carinho do torcedor. Por exemplo, se o Grêmio perder algum centroavante, o Grêmio já tem o Ricardinho, do Sub-20, que está encantando a todos, fazendo um trabalho muito bom. Tem o Fabrício, que está um pouco na frente dele, que está na transição, mas o Ricardinho está fazendo um trabalho. Lembrando, domingo, às 16 horas, tem Grêmio e Corinthians, jogo que vale vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Nós vamos acompanhar, inclusive com a ideia de fazer uma live depois do jogo, para a gente comentar como foi a categoria de base e o que a gente pode projetar também em categoria de base lá no domingo, mas aí a gente volta a falar sobre isso. Então, quando a gente tem esse conceito de utilização, e sobretudo dentro do plano do Grêmio, de manter esses caras em atividade, exatamente por isso, é porque não se tem ideia de como o mercado vai se movimentar no mês de janeiro. A verdade é essa, não se sabe quantos jogadores podem sair. Existem propostas por jogadores do Grêmio, e isso pode ser definitivo e pode ser um problema para o restante da temporada. Lembrando que os jogos do Campeonato Brasileiro, como eu disse, terminam 24 de fevereiro. Imagina perder 2 ou 3, tem que repor. Quem mais está encantando nas categorias de base? Eu citei o Elias, citei o Ricardinho e citei também o Fernandinho. Pedro Lucas, Sub-20, também cresceu muito, todos estão de olho nele e é um jogador que pode sim fazer parte se precisar. Vamos lá, o Jean-Pierre machuca de novo, tu pode tranquilamente subir o Pedro Lucas para fazer esses jogos restantes e já começar a trabalhar o Pedro Lucas para o Campeonato Gaúcho. Pedro Lucas, que também está jogando, também vai fazer parte do time que enfrenta o Corinthians. Essas situações colocam o Grêmio num estágio melhor do que muitos clubes no Brasil hoje. O que tem salvo o Grêmio neste momento é exatamente esse trabalho de categoria de base. A força das categorias de base do Grêmio empurra e impulsiona o Grêmio para um sucesso. Fica evidente isso. Quando a gente fala, muitas vezes as pessoas reclamam, César, tu elogia muito, isso aí vai botar sobe para a cabeça. Não, tem que elogiar, tem que empurrar, porque é assim que funciona. Tem que colocar. Acho, inclusive, que o Grêmio precisa colocar esses meninos antes, mais cedo, mais jovens. Alguns estão pedindo passagem, como esses 3 que eu citei agora. A gente tem essa situação e o que ficou evidenciado com isso? O Wanderson. O fato do Wanderson subir e ter o contrato renovado já indica muito fortemente essa tendência. Acho que isso vai acontecer com mais jogadores já no início de janeiro, exatamente por essa situação.
Nós vamos daqui a pouco falar em outro conteúdo dos jogadores que vão ser, em tese, liberados pelo Grêmio ou para procurar clube no final da temporada. E aí a gente já começa a encaixar esses jogadores da base. Portanto, eles trabalham, todos estão de olho na base, porque talvez no mês de janeiro ainda, lá pelo dia 10, 12, a gente tenha muitas novidades. Se perder jogador, entram outros e segue a barca. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.